Olá, a paz. Escute isso, porque talvez a tua vida dependa disso, meu irmão, minha irmã. Olha, sinceramente, eu já vi de muita coisa por aí, muita coisa no meio evangélico. E eu já vi também umas orações meio esquisitas. Você não viu, não? Qual é o beabá do cristão? Diz aí pra mim. Qual é a primeira coisa que você espera que um cristão faça? Talvez você vai me responder: que ore, Rafaela. Um cristão que é cristão de verdade, ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia. Sim, mas qual é a primeira marca do cristão? Diz aí para mim. Sim. Se você respondeu é o amor, igual aquele comercial, lembra? Do Sazon? É o amor. É a primeira marca do cristão. Mas, infelizmente, a gente tem um entendimento errado do que é esse amor. A gente tem um entendimento errado do que do que é deixar Deus trabalhar. E a gente acaba usando a oração de uma maneira errada. Por isso que eu falei oração de feiticeiro. As famosas orações contrárias. Quantas vezes você não ouviu nas orações das reuniões da sua igreja? Ou até mesmo você ora assim: Senhor, repreenda as orações contrárias. É familiar para você? Às vezes você já ora no automático e nem sabe por que você está orando assim, né? Oração contrária. Ah, Rafaela, oração contrária é dos feiticeiros lá, das macumbeiras. Não, queridozinho. Se a oração contrária é de alguém que é cristão como você e que está orando de maneira contrária à vontade do Senhor. Sabe? Nós aprendemos na Bíblia. O próprio Senhor, ele nos ensina como orar, né? Ele não faz uma oração padrão. Ele mostra um modelo como nós devemos orar. Quando Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso, ele não está fazendo uma reza para você repetir sempre quando estiver em perigos, quando estiver em apuros, ou quando estiver triste, ou quando estiver feliz, que aí você faz como uma reza: Pai Nosso que estás no céu, santificado. Não. Se você for dissecar a oração do Pai Nosso, cada linha, cada verso, cada estrofe, você vê a riqueza e como ele está expressando. Ele está falando como você deve reverenciar Deus como Pai, ele está dizendo ali como deve ser você desejar o reino, enfim. Mas essa não é a questão. A questão é que ele ensina como orar. E na Bíblia tem diversos tipos de oração. Tem a oração pública, como aquela parábola do fariseu e do publicano. Tem a oração particular, que Jesus está dizendo o quê? Quando você orar, ora em secreto, fecha a porta dos teus aposentos, e em segredo, em secreto, o Senhor te ouvirá e te recompensará, né? Tem a oração de gratidão. Quantos salmos? Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Salmo 70, aquela oração de desespero: Senhor, livra-me, livra-me, né? Oração de confissão de pecado, Salmo 51, né? Limpa-me, Senhor, né? A oração de um pecado perdoado, da gratidão, Salmo 32, Salmo 40. Gente, tem uma infinidade de modelos de orações. Oração para guerra, Salmo 27, Salmo 20, né? Tem tanto tipo de oração. Rafaela, então, se tem tantos tipos de oração, na Bíblia está dizendo que existe a oração de feiticeiro? Está mostrando ali uma oração contrária? Não. Então, como, Rafaela, você está falando uma coisa, você está dizendo uma coisa antibíblica? Não, filho. Eu estou interpretando como nós agimos muitas vezes. E eu fui provar. Eu, minha cunhada, meu irmão, algumas pessoas. Você deve estar vendo, Emília, vou até te falar aí, te marcar para você ver esse vídeo. Nós passamos na pele, vivemos essa questão da oração contrária, da oração de feiticeiro. Por um tempo na nossa vida, por um período, nós aprendemos. Porque às vezes parecia que a gente vivia sob esse jugo e parecia que acontecia algumas coisas que essas pessoas que oravam. Aí a gente pensava, meu Deus, mas se é uma oração contrária, se é uma oração de feiticeiro e Deus não ouve,
como que as coisas acontecem? Então Deus está atendendo a pessoa que quer o meu mal, mas também está me atendendo que estou pedindo livramento? Você não tem essa dúvida? Aí o Senhor um dia falou conosco, quando nós orávamos, quando nós buscávamos o Senhor ele me respondeu, ele falou comigo algo muito sério, muito sério. E eu sinto a presença de Deus quando eu falo isso com você. Sabe, filha, quando uma pessoa está orando de uma maneira contrária, como é uma oração contrária? Por exemplo, ela terminou um relacionamento, certo? Terminou um relacionamento, talvez não era de Deus, ela está naquele relacionamento e tudo, aí se separa da pessoa. Mas aí, ao invés dela deixar a pessoa livre, deixar a pessoa viver sua vida, ou deixar a pessoa se encontrar, se for para a pessoa voltar, ela vai voltar, se for da vontade de Deus, aquela coisa, mas não. Ela fica de noite, noite e dia, jejua, clama, Senhor, que essa pessoa, Deus, não encontre, Senhor, outra pessoa, porque tu me disseste que ela voltará para mim. Então, Senhor, fecha as portas. É uma oração contrária, porque você está tentando interferir no futuro de uma pessoa. Ou como nós vivemos. Por exemplo, certa pessoa saiu daquela igreja. Veja se você está vivendo isso, ou se já viveu, ou conhece alguém que está vivendo, e se pode te ajudar. A pessoa saiu da igreja. Aí tá os líderes lá, não ficaram felizes com a saída daquela pessoa da igreja, ficaram tristes, ficaram angustiados. Aí aquela pessoa foi para outro ministério, não foi para o mundo não, ok? Foi para outro ministério. Glória a Deus por isso. O importante, gente, não é ficar ali naquela igreja. O importante é estar no reino. Essa visão que a gente tem pequena de tribo. Não, aqui na minha tribo é onde Deus se manifesta. Rabadão, caririba, rabarará, lirita na vassaia. Não é assim? É aqui na minha tribo onde Deus fala. Na tribo de fulano, não. Gente, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos ter uma visão de reino. Reino. Então, se a pessoa não está se encontrando aqui no meu ministério, não aceita a minha visão de ministério, então eu abençoo ela. Amém? Abençoa, irmão, vai lá, vai para outro ministério, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te levante, que você se encontre em nome de Jesus. Mas não, tem líderes que não aceitam a saída de certa pessoa da igreja. Então, nós vimos isso, tá? Nós vimos. Ah, Senhor, fulano de tal, tá lá, Deus fecha as portas, Senhor acha na terra, Deus coloca no leito, porque está, Senhor, em desobediência, porque na minha visão a pessoa está em desobediência porque saiu do meu ministério, você entende? Senhor, bota no leito, lança, Senhor, no leito, meu Deus, toma em tuas mãos, porque a tua palavra diz, olha, aí a gente começa a tirar palavras, começa a jejuar, começa a fazer tudo e acha que Deus está nos respondendo. Por quê? Porque a nossa mente está nos motivando a entender tudo conforme nós queremos. Então, você pode tirar 300 palavras no dia. Ah, mas Deus me respondeu aqui, que eu estou orando certo. É mesmo? Não é a tua emoção que está interferindo? Entende? Então, a gente começa a orar contrário. Aí a minha cunhada fala, Rafaela, não é possível. Se a pessoa sai de lá do ministério, sai da igreja lá, e aí a pessoa ora, Senhor, fecha as portas, faz isso, faz aquilo, como é que um monte de coisa, porque a gente via na oração, aí Deus falava, parecia que Deus estava falando profeticamente, que a pessoa vai perder tudo. Irmãos, quantas vezes eu ouvi que como eu tinha ido para outro ministério, né, porque eu tinha me mudado, ora bolas, eu tinha ido para outro estado, eu falei isso no outro vídeo. Então, como é que eu ia continuar no mesmo ministério estando em outro estado? Então, eu ouvia falar, foi falado para mim, que eu ia perder tudo, eu ia ser igual a Ruth e a Noemi, lembra? Elas perderam tudo, tiveram que voltar para sua terra. Então, aí eu ouvia, não, porque Deus vai fechar tudo, vai perder tudo e vai começar do zero. E eu ficava assim, amedrontada, desesperada, Senhor, porque eu achava, como era uma oração feita por alguém mais forte do que eu, olha só a nossa mente, olha só a nossa mentalidade, nosso entendimento de reino, de evangelho, que negócio, que droga é essa que a gente prega? Aí eu achava, não, Senhor, e eu começava a orar para aquelas coisas não se cumprirem. Então era uma oração que era para eu perder. Sabe por que que as pessoas oram dessa forma? Porque aí ela ora, aí acontece um monte de porcaria lá, aí eu, tá vendo? Deus me usou por causa da honra, por causa da glória que a pessoa tem que receber. Mas você sabe por que que as coisas acontecem? Mesmo sendo uma oração contrária? Porque Deus não está ouvindo, mas existe um reino espiritual. Você concorda comigo? Lá em Daniel, no capítulo 10, está mostrando
do poder, da autoridade sobre esses reinos, dos principados, potestades, está dizendo ali, né? Quando Daniel estava orando e a oração dele já tinha sido ouvida, então Gabriel desceu para dar resposta a ele, mas o príncipe daquela região ali não permitiu que a resposta viesse, então foi necessário Miguel descer, guerrear para trazer a resposta. Então existe um reino espiritual. Então diz aí para mim, se Deus não está ouvindo essa oração porque não está na vontade, no desejo do Senhor, cumprir aquela oração, mas eu oro, bato o pé, juro na terra, faço um monte de coisa. Quem é que vai ouvir essa oração? Quem vai ouvir essa oração, irmão? Quem? É o diabo. Então, o inimigo, ele vai tomar esta oração e ele vai fazer por quê? Porque é uma oração de desgraça, é uma oração de conhecimento próprio, de orgulho, de soberba, que eu quero que aconteça, então eu quero que a pessoa coma ali na minha mão, e isso não é cristão. Então quem é que vai usar? Quem é que vai tomar essa autoridade para ele? É Satanás. Então tem muita gente orando aí porque quer que aconteça as coisas do seu jeito, quer que aconteça as coisas da sua forma, do seu jeito de achar, do seu jeito de agir, tem que ser desse jeito. Então Deus, ele não ouve, porque o Senhor, ele não vai ouvir uma oração com o coração cheio de ódio se eu tô precisando perdoar alguém. Entende? Se eu tô lá precisando, Senhor, olha, Deus, o meu coração tá cheio de ódio, cheio de ira de alguém. E o Senhor já falou para mim que eu tenho que perdoar, que eu tenho que amar, porque essa é a maior oração, que eu tenho que amar o meu inimigo. Entende? Porque o Senhor, ele me amou. O Senhor morreu por mim. Eu preciso amar aquele que me persegue. Eu preciso abençoar quem me amaldiçoa. Então eu preciso amar, mas aí eu tô com o coração cheio de ódio. Oh, Deus, Senhor, essa pessoa está me perseguindo. Mata, Jesus, mata, para que o teu nome seja exaltado. Já ouviu essa oração? Senhor, toma em tuas mãos, Senhor. Ah, meu Deus, Senhor, haja ao meu favor para que teu nome seja glorificado. Ah, é o nome do Senhor que tu quer que seja glorificado? Não é o teu, não? Não é o teu, não, crente? Entende? Aí eu fico orando para Deus matar, para Deus fazer, para Deus até matar os feiticeiros. Nem essa oração não sei. Aí eu tô orando. Aí a pessoa começa a ficar doente, aquela coisa toda. Aí eu acho que é Deus agindo. Mas não é não, irmão. Não é não, porque o Senhor, ele não age com o coração cheio de vingança igual o teu, não. O Senhor é amor. Ele é justiça. E a tua justiça não quer dizer que seja a justiça do Senhor. Então, muitas vezes, você e eu estamos fazendo oração de feiticeiro, oração contrária, quando deveríamos amar, quando deveríamos perdoar, quando deveríamos pedir, Senhor, me trata. Senhor, toma o meu coração que está cheio de mazela, cheio de ira, cheio de ressentimento, e eu preciso me converter. Você compreende? Então, se você está sendo vítima dessa oração contrária, fica calmo. Ora ao Senhor, porque a Bíblia diz que quando nós orarmos e tivermos a fé como um grão de mostarda, nós falaremos a esse monte, vai e ele vai. Sabe o que isso quer dizer? Não é que vai acontecer uma coisa sobrenatural para o teu nome ser glorificado, não. Mas quando o teu querer se alinha com o querer do Senhor, quando os teus sonhos se alinham com os sonhos do Senhor, acontece, porque está na vontade do Senhor, no tempo do Senhor. Então, que nós não venhamos nem orar a oração de feiticeiro, tem que ser aqui, Senhor, olha, faça. Não. E nem ter medo também. Então, não tenha medo, porque o Senhor é aquele que te guarda e te protege. Tá? Então, que nós venhamos aprender. Oração é muito mais do que aquilo que a gente pensa. Na verdade, a oração serviria ou serve para que nós tenhamos comunhão com Deus, para que nós venhamos falar e ter uma linha direta com Ele. Afinal de contas, o véu do templo se rasgou, nós temos acesso direto. Então, oração não é para que eu use como moeda de troca, para que as coisas que eu quero e desejo venham a acontecer. Que nós venhamos aprender todos os dias com Deus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.